Então, boa noite, na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu espero em Deus e oro para que você esteja bem, a sua família esteja bem e principalmente que a sua alma vá muito bem, tá certo? Esse é o meu desejo e é a minha oração em seu favor e, lógico, ao meu favor também. Hoje, segunda-feira, 22 de junho de 2020, estamos aí em plena pandemia. Em plena pandemia, e mas não estamos parados, não paramos. Graças a Deus, o Senhor tem nos dado graça, né, e ânimo para se reinventar, reaprender, reinventar maneiras de continuar comunicando sobre o Evangelho de Jesus Cristo, sobre a palavra de Deus, sobre o reino de Deus, sobre tudo aquilo que traz esperança. A nossa proposta aqui na segunda-feira é sempre de falar do Evangelho de forma simples, que você possa entender aí do outro lado. Eu estou transmitindo essa live pelo Facebook, pelo YouTube também, com uma facilidade no YouTube, que está aqui pelo meu notebook, e lá dá para mim colocar, por exemplo, um texto, né? Aqui não dá, no Facebook não dá. Eu ainda vou aprender a forma de colocar os dois juntos,
para mim poder transmitir, colocar enfim, aquilo que eu prepare, né? Eu posso colocar slides, versículos, etc e tal, mas eu ainda não tenho esse domínio. Então, no YouTube eu já acredito que já consigo, né? Tinha 2 pessoas aqui no YouTube, agora tem uma. Glória a Deus por essa pessoa. Eu espero em Deus que a vida dela seja edificada nessa noite aqui, pela, pela palavra de Deus. Tá certo? Recapitulando aqui, antes, eu quero fazer uma proposta aqui para você que está comigo ao vivo aí. Como eu disse, vou repetir mais uma vez. Eu ainda estou me adequando. A Graziella aí, ó. Seja bem-vindo, viu? Graziella, Eliseu. E vou lembrar o nome do filho. Vinícius. E o Vinícius. Família abençoada que a gente ama muito. Estão lá em Prudente. Sejam bem-vindos. Deus os abençoe grandemente. Então, a nossa proposta de falar do Evangelho, tá? E hoje eu até planejei aqui, mas acabou não dando certo. Como eu disse, eu estou aprendendo a mexer com esse negócio. Eu gostaria que você respondesse aí eu até fiz uma enquete, mas como eu fiz no computador, pelo Facebook, no computador, e eu estou transmitindo pelo Facebook, pelo celular, então não dá para mim colocar aí para você agora. Mas a enquete é o seguinte: a pergunta que eu quero que você responda é a seguinte: você acha que você precisa de um Salvador? Se sim, sim, as opções são essas. Sim, preciso, né? Não precisa colocar preciso. Sim, vírgula. Porque tenho certeza que sou pecador. Tá? Você coloca aí, escreve aí. Quem não sabe escrever e tem o meu WhatsApp, manda no meu WhatsApp. Vai ficar marcado lá. E eu quero ter esses números. Me ajude aí, você. Então, eu vou refazer a pergunta. Você acha que você precisa de um Salvador? 2 opções. Número 1, sim, porque tenho certeza que sou um pecador. Número 2, não, porque não cometo pecados. Né? Pode até enumerar aí, não mato, não roubo, não adultero, eu trabalho, enfim. Eu não estou afirmando que é isso ou aquilo, eu estou querendo saber a sua opinião, que vai dentro de você. Então é importante que você seja sincero. Talvez você me escute aqui e diga assim, eu não faço nada de errado, então, né? Pode escrever aí, pode marcar aí, tá? Você acha que precisa de um Salvador? Sim, pois porque tenho certeza que sou um pecador. Não, porque não cometo pecados. Essas 2 opções, tá certo? Vamos lá agora então. Então, a nossa proposta aqui hoje é o episódio número 4, ou a lição número 4. Na primeira, nós falamos a respeito da Bíblia, falamos panoramicamente, tá certo? Se alguém quiser um pouco mais de detalhes, manda a pergunta para mim, principalmente pelo WhatsApp, que é um pouco mais rápido, tá certo? E eu vou responder. Pode colocar aí também no Facebook, eu vou responder também. Então, a primeira lição foi sobre a Bíblia, a palavra de Deus. Eu falei panoramicamente coisas sobre a palavra de Deus, inclusive citando fontes científicas, né, que comprovam a veracidade
das Escrituras Sagradas, daquilo que está escrito aqui, se é verdade. No segundo encontro, abrimos a Bíblia e começamos a ler do capítulo 1, né, a criação. Lemos sobre a criação, capítulo 1 e capítulo 2. Na última semana, foi a terceira, falamos sobre a queda. Eu usei até a expressão como era e como ficou a vida do homem, certo? A semana passada, Gênesis 3. E hoje, nós vamos ler o capítulo 4. Não ler totalmente todos os versículos, mas mais comentar aqui o capítulo 4. É muito bom que você leia, né, o capítulo todo, mais de uma vez, porque às vezes a primeira leitura não é suficiente para entendermos tudo, né, que tem ali, mas você pode ler aí. Capítulo 4 é a nossa base para a gente conversar um pouquinho hoje. Então vamos lá. Então, Deus faz toda a criação, tá? Por último, cria o homem como coroa principal da sua criação. Em seguida, coloca esse homem no Jardim do Éden. Jardim do Éden quer dizer jardim de delícias, né? Um lugar maravilhoso. Aí, como nós vimos a semana passada, Deus deu algumas determinações para que fossem seguidas e o homem não seguiu, nem ele nem a sua mulher. Volto a frisar aqui o capítulo 2 e o último versículo do capítulo 2, que diz que o homem e sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha. Essa era a condição original. Aí vem o capítulo 3, a serpente entra na jogada, ilude a mulher desobedece a Deus, e aí em seguida o marido, assistindo tudo ali, participa igualmente com a sua mulher da desobediência. E aí, quando Deus vem no final da tarde, tem aquela conversa com o homem, o homem se esconde de Deus, com vergonha de Deus, com medo de Deus. O texto diz que ele estava com medo. Ele mesmo disse: fiquei com medo. Ouvi a sua voz e fiquei com medo. E medo, vergonha. E aí então o homem é expulso do Jardim do Éden, do lugar de delícias, e é decretado sobre o homem, uma sentença de que a partir dali ele ia se cansar no trabalho, a partir dali a terra não ia dar 100% mais, porque além de produzir, de ter uma produção, você plantou banana, vai nascer banana, mas além da banana, ia nascer ervas daninhas e espinhos, certo? Para a mulher, a sentença foi que ela perderia a vontade própria e ela seria dominada pelo homem. Ela não teria mais aquela liberdade, né? Com certeza, de outrora. Mas agora a sua vontade seria toda voltada para o seu marido, certo? E ele a dominaria. Esse foi o decreto sobre a mulher. E a serpente, ou o inimigo, né? Satanás, foi decretado que Deus colocaria inimizade entre ele e entre ele e a mulher. E o descendente, o filho da mulher, esmagaria a cabeça de Satanás. Claro, estava falando de Jesus Cristo. Ainda no capítulo 3, Deus, como nunca perde, nunca, 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 né? Ele não foi pego de surpresa com a desobediência do homem, de Adão e Eva. Ele não foi pego de surpresa.
é, Deus faz uma roupa ali, confecciona uma roupa de pele de cordeiro para que eles se vistam, né? Apontando, claro, para Jesus. Eu disse na ocasião que esse é o procto evangelho, ou o primeiro evangelho. Primeiro, tá certo? Bem, hoje então a gente entra no capítulo 4, que vai contar uma história, uma tragédia, a primeira tragédia. Aliás, a segunda. A primeira foi a queda. A segunda é que o primeiro homicídio vai acontecer, né, que vai marcar a humanidade. A história é bem conhecida, dois irmãos, Abel e Caim, tá? Abel e Caim, eles são filhos do casal, né? São dois dos filhos do casal, porque não eram só eles os únicos filhos. Adão e Eva tinham filhos, a cada 9 meses nascia um filho. Vai saber lá se nascia gêmeos, não sei. Mas esses dois aqui, eles também são filhos de Adão e Eva, e aí é uma história bastante conhecida. Por inveja, Caim mata o seu irmão. Eu quero ler aqui por que isso aqui? Por que eu vou ler esse texto? O que isso tem a ver com o evangelho? Você vai entender já. Porque é o seguinte, ó. Então, veja a trajetória do homem. Deus cria ele como o ponto alto da sua criação. Maravilha. Põe ele lá no lugar de delícias. Esse homem vive ali uma vida maravilhosa. Por quê? Por que maravilhosa, pastor? Porque no versículo 25 do capítulo 2 está dizendo que o homem e sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha. Eles não tinham nada para esconder, viviam uma vida de plena harmonia, de felicidade, de alegria, de contentamento, sabe? Uma vida que a gente só através de Jesus podemos experimentar. É uma vida quase utópica, tá? É até difícil da gente alcançar o nível, né, de viver dessa maneira aí. Não tinha vergonha, não tinha nada a esconder, vivia uma vida maravilhosa. Não se cansava, trabalhava o dia todo cuidando do jardim. E eu tenho um amigo que é jardineiro. Ele mora lá em Piedade, né, William, pastor William. Ele é bivocacionado. Ele também faz jardins maravilhosos. Né? Se ele ver esse vídeo aqui, um abraço para ele. Ele sabe bem o trabalho que dá cuidar do jardim. Eu nunca fui jardineiro, mas tenho certeza que dá muito trabalho, muito, muito, muito. Adão tinha esse trabalho, amava esse trabalho, e esse trabalho só dava para ele prazer e alegria. Não dava cansaço, não dava fadiga. A produção desse trabalho dele era uma produção espetacular, tá? Mas aí o que acontece? Vem a desobediência, e como consequência da desobediência, a qualidade de convivência, o nível de vida do homem criado por Deus, ela cai drasticamente, muito. E aí, tá, na sequência da história, da narrativa bíblica, esses dois filhos de Adão e Eva, o Abel e Caim, eles estão convivendo juntos. Eu estou no capítulo 4, e o texto vai dizer que Abel, ele voluntariamente, vou falar mais uma vez, Abel voluntariamente resolve separar uma oferta especial para ser dedicada a Deus. Não é à toa que Abel está lá na galeria dos heróis da fé de Hebreus 12. Não é à toa. Ele não está lá à toa. Ele é o primeiro homem na Bíblia a oferecer a Deus algo, né, que fruto do seu trabalho.
É Abel. Ele oferece, o texto diz que Deus recebe a oferta de Abel e se agrada da oferta de Abel. O seu irmão Caim vê Abel fazer isso, vai fazer também. Mas os dois têm profissões diferentes. Abel é pastor de ovelhas, cuida do rebanho, e Caim é agricultor. Aí o Caim vai lá, pega das suas plantações, daquilo que ele fruto do seu trabalho, e oferece a Deus, e Deus rejeita a oferta de Caim. Aí eu vou ler aqui como Deus fala com Caim, quer ver? Deixa eu pegar aqui, peraí. Versículo 6, tá? Capítulo 4 de Gênesis, versículo 6. Diz assim, ó. O Senhor, deixa eu erguer aqui. O Senhor disse a Caim: por que você está furioso? A NVI é muito, muito boa essa tradução. Por que você está furioso, Caim? Porque ele estava com a cara de bravo, sabe? Porque Deus não aceitou a oferta dele. Por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito? Deus está argumentando com Caim. Se você fizer, mas se não o fizer, saiba que o pecado o ameaça à porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Então, os dois oferecem oferta, Deus aceita de um irmão, não aceita do outro. O que não teve a sua oferta aceita, ficou furioso com Deus. Por que Deus não aceitou minha oferta? Ou, né, trazendo aqui para nós hoje, por que Deus me rejeita? Eu acredito que a pergunta que está respondida aqui, tá? Mas talvez você ainda não entendeu, é que a pergunta correta que você precisa fazer para você mesmo não é por que Deus te rejeita, Deus rejeita alguém, não é por quê. É o que eu fiz, o que eu faço que causa a rejeição de Deus. O que eu tenho feito que tem causado a rejeição de Deus? É isso. Porque fica claro, Deus argumenta com ele está furioso, está bravo. O texto anterior, o versículo 6 diz assim, ó, ou melhor, o 5. Mas não aceitou, Caim e a sua oferta. Por isso Caim se enfureceu e o seu rosto se transtornou. Ele ficou com a cara transfigurada, de raiva, de fúria. E aí Deus argumentou com ele calmamente. Escuta, Caim, é o seguinte, você fez errado. Mas se você fizer certo, por que eu não vou aceitar? Claro que eu vou aceitar. Mas se você permanecer fazendo errado, saiba que o pecado ele está aí, ó, na porta da sua vida. E ele quer te dominar. Cabe, aliás, ele quer, usar as palavras aqui do texto bíblico, ele deseja conquistar. Conquistar infringir uma derrota. Conquistar
tem essa característica de infringir. Ele quer te derrotar. O pecado quer te derrotar. Mas aí Deus diz para ele assim: ó, cabe a você dominá-lo. Como que você domina o pecado? Fazendo o que é certo. Fazendo o bem. Né? Me assistindo aqui, ó. Aprendendo a palavra de Deus. Se armando contra o pecado. É assim que você domina ele. Tá certo? Não tem maneira fácil. Não tem oração milagrosa. Entendeu? Não. Você precisa se armar. A Bíblia vai dizer lá em Efésios que a palavra de Deus é a espada. Certo? É a espada. É uma espada espiritual. Para você golpear o inimigo, o adversário, quando ele vem com as artimanhas, como veio com a Eva, né? Com a mulher de Adão. Ele vem com as artimanhas e você põe ele para correr com a palavra. Não é com sai. É com a palavra. Tá? Então tá aí. Caim fica nervoso, fica bravo, fica furioso. Deus ainda argumenta com ele: Caim, dessa vez você não foi aceito. Mas se você fizer certo, claro que você vai ser aceito. Agora eu vou te dar vou acender o sinal amarelo aqui para você. Olha, isso aí que tá impedindo que eu receba a sua oferta é o pecado. Que pecado? O pecado de Caim era inveja. Inveja. E olha, eu vou dizer uma coisa para você. Talvez você ache que isso está muito longe de você, mas não está não. O apóstolo Paulo, ele no capítulo 7 de Romanos, ele argumenta sobre o bem que eu quero fazer, eu não faço. Mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Aonde Paulo se baseou para dizer isso? Ele se baseou, se você tiver sua Bíblia aí, abre comigo, em Êxodo 20, para você acompanhar aí, tá? Se você tiver, abre comigo em Êxodo 20. Em Êxodo 20, então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O nono mandamento é: não cobiçarás. Tá certo? Não cobiçarás. Todos os outros mandamentos, ó, não ter outros deuses, não tomar o nome do Senhor em vão, lembrar de um dia, vou falar mais uma vez aqui, esse sábado aqui não é sábado, é Shabbat, é um dia de descanso, tá? Lembra de um dia de descanso para ser dedicado a Deus, tá certo? Depois, honra pai e a mãe, é o quarto mandamento. O quinto, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho. Pode ver que é tudo pro lado de fora. Agora, a cobiça é dentro. Fica escondido. Ninguém vê. É uma coisa assim dos olhos, entendeu? O olho olhou, gostou, pronto, cobiçou. Por isso que o Paulo disse assim: o bem que eu quero fazer eu não faço, mas esse mal que eu não quero, esse pecado que eu não quero, essa inveja que eu não quero, a hora que eu vejo, meu olho já está cobiçando. Né? O carro zero do vizinho, o emprego do vizinho, o salário do vizinho, né? Às vezes até outras coisas do vizinho. Como alguém diz que olho não tem cerca, não é? Pois é. E esse foi o pecado de Caim. Ele teve inveja do seu irmão. Ele teve inveja do seu irmão. Por isso, ele apresentou a oferta dele por inveja. O Abel deu voluntariamente. O Caim fez a dele por inveja. Ah, meu irmão fez, eu vou fazer também. Não adianta. Tá? Tem que ser pelo motivo certo. E aí a oferta dele não foi aceita.
Deus aconselhou ele, argumentou com ele não ouviu, porque quando alguém está dominado pelo pecado, não houve conselho, não houve advertência, não houve nada. É por isso que às vezes a Roseli não entende quando ela pede para mim falar com alguém, visitar alguém, e eu não vou. Ela não entende. Tá? Às vezes eu tento explicar para ela, mas eu sei que é difícil para ela entender como funciona o meu pensamento. Meu pensamento funciona de acordo com a palavra de Deus. Então, quando eu vejo que alguém que eu já argumentei, não adiantou, já falei, não adiantou, já orei, não adiantou, já fiz tanta coisa, não resolveu nada. Aliás, quando eu digo não resolveu nada, eu estou dizendo que a pessoa não deu ouvidos para nada do que eu disse. O que eu posso fazer mais? Eu não posso fazer mais nada. Nem Deus fez com Caim. Deus argumentou com ele, falou: olha, rapaz, você errou, mas se você fizer certo, da maneira certa, como precisa ser, pelo motivo certo, sem esse peso no coração, sem essa, né, essa intenção má, você vai ser aceito. Mas ele não quis nem saber. Imediatamente após o conselho de Deus, o que ele fez? Chamou o irmão dele para fazer um passeio e matou o irmão. Tá? E aí, na sequência, toda ação tem uma reação. Vou repetir. Toda ação tem uma reação. Quando você age na direção de Deus, sabe? Da vontade de Deus, da palavra de Deus, do querer de Deus, né? Quando você nega a si mesmo para seguir os conselhos, a direção de Deus, com certeza você vai receber de volta uma reação de Deus maravilhosa. Com certeza absoluta. Porque a minha Bíblia diz que Deus não fica devendo nada para ninguém. Tá? Agora, quando as minhas ações vão numa outra direção, a reação é igualmente instantânea. Foi o que aconteceu com Caim. Deus aconselhou, ele não deu menor ouvido para o que Deus falou com ele. O que ele fez? Fez uma estratégia, né? E levou a cabo a sua estratégia, seu mal, e matou o seu irmão. Estava dominado pelo pecado. Matou o seu irmão. Fora de controle. Aí as pessoas vêm dizer para mim assim sobre livre-arbítrio. Claramente, Caim estava descontrolado. Claramente. Uma fúria terrível. Vocês vão ver aqui que o que eu estou dizendo é a pura realidade. Daqui a pouco eu mostro para você por que não foi uma escolha dele. Não foi, tá? Os pais deles escolheram errar. Eles tinham poder de escolha. O Caim já não tinha mais. Porque o conselho de Deus aqui para ele falou: faça o certo. Tá? Faça o certo. Mas ele não tem condições de si mesmo para fazer o certo. E aí o pecado vem e domina ele mata o seu irmão. Como consequência do que ele fez, o que acontece? E olha, por que eu fiz questão de mostrar para vocês que a cobiça, né? Cobiça, inveja, são sutis e perigosas. Porque as pessoas, normalmente, pessoas que frequentam a igreja evangélica, ela, ela tem esse discurso, né? Eu não mato, eu não roubo, eu não cometo adultério, né? Quando fala no comete adultério, é que não foi com a mulher do vizinho, vocês sabem não onde. Não deitou com a mulher do vizinho. Mas, né, Jesus deixou esse negócio um pouco mais complicado. Ele falou assim, ó, não precisa ser pego com 2, 3 testemunhas, não. Olhou e cobiçou, já era. Já pecou, é adultério. Enfim, mas as pessoas têm essa noção de que eu não mato, não roubo, não adultero, eu sou trabalhador, então eu não faço nada de errado. Então, essa pessoa que pensa assim, automaticamente,
ela está longe, longe, longe de Jesus Cristo, porque para mim me aproximar dele, eu preciso ter consciência de que eu sou um grande pecador. Grande, grande, grande. Por quê? Porque a semelhança de Caim, eu não tenho domínio. Se você pensa que você tem domínio, você está muito enganado a seu respeito. Você não tem domínio sobre você. Tá? Na verdade, o que acontece é uma coisa. Uma de duas. Ou o Espírito de Deus domina a sua vida e guia a sua vida, dirige a sua vida, seus movimentos, seus passos. Ou o outro Espírito domina você. Certo? E quando eu digo outro Espírito, eu não estou falando só do Espírito maligno. O Espírito do homem mesmo, o Espírito humano. A carne. Tá? É disso que eu estou falando. Um dos dois. E aí, você já sabe. Bom, o Caim dominado pelo pecado, como a maioria da população de quase 8 bilhões de seres humanos, dominado pelo pecado, levou a cabo a sua maldade, matou o seu irmão. E aí, versículo 11 e 12. Olha só o que Deus diz para ele. Agora, amaldiçoado é você pela terra, que abriu a boca para receber da sua mão o sangue do seu irmão. Consequência. 12. Quando você cultivar a terra, esta não lhe dará mais da sua força. Você será um fugitivo errante pelo mundo. Então veja só. Quando Deus deu a sentença para Adão, Deus disse para Adão: olha, Adão, agora você vai trabalhar, vai suar, vai cansar. É o seguinte: a produção não vai ser 100% mais. No meio do que você plantar, vai ter espinho e vai ter ervas daninhas. Então não vai ser mais 100%. Tá? Tudo bem. Parou por aí? Não. Aí vem o filho dele e comete esse pecado, né, de homicídio. E aí vem uma nova sentença. Veja, primeiro, lá no Éden, antes do pecado, a terra produzia 100%. 100%. Aí o Adão desobedece. Esse 100% já cai aí. Não sei precisar quantos por cento. Aí o filho dele peca de novo. Cai mais. Agora, o que acontece? A terra se torna maldita. Ó, agora, amaldiçoado é você pela terra, que abriu a boca para receber da sua mão o seu sangue, o sangue do seu irmão. Quando você cultivar essa terra, esta não lhe dará mais da sua força. Você será um fugitivo errante pelo mundo. Então, se a terra produzia, era forte ainda, Deus disse aqui, ó, acabou. Agora a produção vai cair mais ainda. Tá? E veja que a terra foi amaldiçoada. A terra foi amaldiçoada. Aí às vezes tem gente que pensa assim, né? É, eu não. Sabe? Para que Salvador, né? Eu sou uma pessoa boa, sabe? Eu, eu faço caridade, eu ajudo as pessoas, eu sou bonzinho, tá? Meu irmão, meu amigo, a terra foi amaldiçoada. A terra. Tudo que a terra produz já não é mais como era antes. Agora, o homem foi feito da onde? Da terra, certo? Então, uma coisa leva a outra. A condição do homem só vai piorando. Na sequência,
o Caim diz assim para Deus, depois dessa sentença: o meu castigo, versículo 13, o meu castigo é maior do que posso suportar. Aí Deus diz para ele: hoje, hoje. Ele ainda continua dizendo, argumentando, né? Meu castigo é maior do que posso suportar. Hoje me expulsas desta terra e terei que me esconder da sua face. Serei como um fugitivo errante pelo mundo, e qualquer que me encontrar me matará. Quando Deus deu a sentença para ele, ele caiu em si. Ele falou assim: o meu castigo é maior do que posso suportar. Às vezes, meu irmão, meu amigo, que está aí me ouvindo, Deus, antes de decretar essa terrível sentença, Deus argumentou com ele, mas não resolveu. Então, às vezes, uma situação como essa, extrema, como Deus colocou aí diante de Caim, ela é necessária para que a pessoa caia em si e enxergue a realidade do que ela está vivendo. Porque anteriormente Deus falou com ele numa boa, para ele deixar a maldade, a inveja e praticar o bem. Não resolveu. Então agora Deus vem e diz para ele assim: olha, viu o que você fez? Por causa do que você fez, agora a terra é maldita. Por causa do que você fez, ela não vai dar mais toda a sua força. Ela não vai produzir mais 100%. A produção caiu de novo. E mais, você está expulso, está fora. Você vai ser errante. Tá? Você não vai estar mais aqui debaixo do meu olho. Por quê? Deus expulsa o casal do Jardim do Éden, mas eles ficam ali pelo redor, pelo derredor ali, em volta ali, tá? E Deus coloca um querubim para que eles não voltem lá, né? Certo? Mas eles estão ali. Aí o Caim faz essa besteira, Deus fala: bom, agora vocês estão fora mesmo. E aí o Caim, aí cai a ficha dele, ele sente o impacto, né? Dessa sentença terrível contra ele. E ele fala assim: eu não posso suportar. Pois é, às vezes esse não posso suportar, ele é necessário. Só quando eu e você entendemos isso, entendemos o nosso pecado, o tamanho que ele é, e admitimos, né, que é grave a nossa condição, só aí que a graça de Deus se manifesta. Você quer ver só? Eu vou mostrar para você que a graça de Deus se manifesta. Veja, ele cometeu um homicídio, tá? É grave, né? Porque depois lá em Êxodo 20 um dos mandamentos é não matarás. Deus dá o decreto para Caim e ele diz para Deus: Deus, eu não posso suportar. Qualquer um que me achar agora vai me matar. O vingador, tá? É o vingador. E aí Deus responde para ele o seguinte: olha só, que Deus gracioso, maravilhoso. Outra coisa, eu vou falar uma coisa teológica aqui. Você já deve ter visto tem gente, eu respeito, né? Eu respeito a opinião das pessoas, ponto de vista, né? Eu sei que, de acordo com o local que essa pessoa estudou, que ela, né, se formou teologicamente, biblicamente, ela tem uma visão, certo? Mas muitas vezes não é uma visão bíblica. Eu estou falando dos dispensacionalistas. Gente que fala assim: então, na época até Adão cometeu o pecado, era uma época, aí o homem pecou, Deus precisou fazer um outro período, aí vem um período, eles chamam de consciência,
né? E vai, não tem nada disso. Veja que o Adão e Eva pecou, o que Deus fez? Mostrou a pele de animal para ele se cobrir, apontando para Jesus, o prócto evangelho. Aí vem o Caim, comete um homicídio grave, gravíssimo, tá? Tanto quanto o pecado do seu pai. O que Deus responde para ele? Você vai ver aqui. O Senhor lhe respondeu, mas o Senhor lhe respondeu: não será assim. Se alguém matar Caim, sofrerá 7 vezes a vingança. E o Senhor colocou em Caim um sinal para que ninguém que visse, que viesse a encontrá-lo, o matasse. Então, veja só, ele comete um homicídio, mata o seu irmão por inveja. O que Deus faz? Ah, ele reclamou, né? Falou: eu não posso suportar o meu pecado. Quem me vê vai me matar. O que Deus faz? Coloca um sinal nele. Assim, olha, esse sinal aqui, quem vê não vai relar a mão em você, porque vai saber que se relar a mão em você, vai sofrer 7 vezes pior. Então esse sinal é um sinal de misericórdia. Eu e você não teríamos misericórdia de Caim, mas Deus tem. Por quê? Porque ele nunca mudou, a misericórdia sempre andou com Deus. A graça, né? Ah, nós vivemos na época da graça. A graça sempre existiu. Desde o Éden. Desde quando Adão e Eva desobedecem a Deus, Deus imediatamente mostra a graça, cobrindo eles com a cobertura certa, correta, né? Vinda através da pele do animal que teve que ser morto, claro, teve que ser sacrificado, apontando para Jesus. Próprio evangelho. Aí o filho do casal também peca. O que Deus faz? Abandona ele. Para o primeiro que vê, fala: ah, você que matou seu irmão? Então toma. Não. Deus coloca uma marca nele. Essa é a marca de misericórdia. Tem muita discussão acerca dessa marca de Caim, mas isso é irrelevante. O que importa está bem claro aqui no texto, que Deus coloca essa marca para preservar Caim, não para que ele seja morto, tá? E isso é graça. Caim não merecia. Ele acabou de matar o seu irmão. Ele não merecia. Se fosse em qualquer tribunal, por exemplo, no americano, dependendo do estado, era pena de morte, certo? Mas como que Deus tratou Caim? Coloca um sinal sobre ele que vai garantir para ele aí uma sobrevida muito maior, né? Uma garantia de que ele não será assassinado como ele fez com o seu irmão. Então isso é graça, é um tratamento dado, né? Da qual a pessoa não merece, e também ao mesmo tempo o livramento de um tratamento que ela merece, que seria a morte, da mesma forma que ela fez. Tanto é que depois em Moisés vai ter o olho por olho, dente por dente. O que você fez, vamos fazer com você. Para vocês verem a diferença. Então a graça sempre, sempre, sempre esteve em Deus, esteve com Deus e sempre alcançou o homem, desde o Éden. E aí a gente fica claro aqui que ela continua, que ela continua aqui com o filho dele, com o Caim. Olha só, eu vou me despedindo por aqui. Era isso que a gente queria ver hoje, tá? Eu já quero agradecer você por ter estado comigo. Deixa eu ver aqui. 50 minutos. Foi um prazer, uma alegria, uma honra para mim poder falar com você, poder me dirigir, entrar na sua casa. Com certeza deve estar em casa. Foi um privilégio para mim poder dividir com você um pouquinho aqui da palavra de Deus. Eu espero que você responda aí o que eu pedi, né, no início desse vídeo, se você puder. É importante para mim, eu quero fazer um levantamento sobre isso, de acordo com as pessoas que vão responder.
Você acha que você precisa de um Salvador? Sim, porque tenho certeza que sou um pecador. Ou, depois de ter ouvido o vídeo, porque tenho certeza que sou igual a Caim. Que talvez você não comete o pecado que Caim cometeu, mas com certeza absoluta, eu não tenho medo de errar. Algum outro pecado você comete. Você tem certeza que precisa de um Salvador? Sim, porque. Não, você acha que precisa de um Salvador? Sim, porque tenho certeza que sou um pecador. Não, porque não cometo pecados. É uma dessas duas respostas aí, tá certo? Eu quero orar por você, tá? E peço que você leia a palavra de Deus, né? Me põe à sua disposição para perguntar o que você quiser perguntar e tiver ao meu alcance responder. Se eu não conseguir responder, eu conheço gente que sabe mais do que eu. Isso é óbvio, né? Que tem muita gente que sabe mais do que eu. Posso consultar esses amigos ou então até fazer uma ponte sua com esses amigos, né? Que se eu não conseguir responder, eles com certeza vão conseguir responder a sua dúvida. Alguém vai. Tenho certeza disso, tá? Então, se quiser, deixa a pergunta aí, responda a pergunta que eu fiz, certo? E eu quero orar agora por você, para que Deus aplique essa palavra na sua vida, no seu coração, tá certo? Pai bendito, obrigado, Jesus. Obrigado porque assim como Caim caiu em si, entendeu qual era a sua real condição, qual era o seu verdadeiro estado diante de ti, Senhor. Ele entendeu a gravidade do que ele tinha cometido e o tamanho das consequências advindas do seu pecado. E isso foi, parece até paradoxal, mas foi maravilhoso para a vida dele, porque foi através desse reconhecimento do peso do que ele tinha feito, foi que Deus pôde colocar esse sinal de misericórdia na vida dele. A minha oração, Pai, é que os meus amigos, os meus irmãos que assistiram comigo aqui, que me acompanharam nesse vídeo ao vivo, e os que posteriormente verão esse vídeo, assistirão esse vídeo, a minha oração é que pelo teu Espírito Santo, o Senhor toque a vida desses amados e coloque no coração deles a mesma convicção que colocastes no coração de Caim, de que são pecadores. Aliás, a tua palavra nos garante que todos nós pecamos. Mas muita gente ainda resiste, tem resistência acerca disso. Acha que não comete pecados, acha que não é pecador, e aí, Senhor, a tua graça fica impedida de entrar na vida da pessoa. Por isso, convence, Pai, pelo teu Espírito Santo, até através desta simples palavra que falamos nessa noite, convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, para que ele entenda que só em Jesus podemos carregar o resto da nossa vida a marca da graça, a marca da misericórdia. Não na testa, não em qualquer parte do corpo, mas lá dentro, dentro do nosso coração. A certeza e a garantia, pelo selo do Espírito Santo, que somos teu, propriedade do Senhor, e que nenhuma condenação há mais para todos nós que estamos em ti, meu Jesus. Pai Santo, assim eu já te agradeço, sempre, no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe grandemente a sua vida. Tenha uma excelente segunda-feira, de agradável, de sono, de descanso e de paz. E até a próxima, querendo Deus.